Queria perguntar, a gente pode fazer gravações da entrevista? É só porque a gente vai ter outros membros que vão fazer o trabalho também, e aí para ficar mais dinâmico para eles poderem ser pesquisa e tudo mais. É porque senão veriam 11 pessoas. A sala ficaria bem cheia. Então, tá. Quais são os principais objetivos do programa de saúde da mulher? Vocês aqui têm algum projeto que são especificamente para as mulheres, para prevenção de doença? Então, aqui nós temos 8 equipes. Então, cada equipe trabalha com uma vertente. Tem equipe de acordo com o perfil da população. Então, tem equipe que é mais planejamento familiar, tem equipe que já é um público mais idoso, que já é voltada para outros tipos de prevenção. Então, depende da equipe. Da equipe, né? E aí, como é que é feito? Tipo assim, tem algum objetivo? É feita uma reunião com a equipe? É alinhado com eles antes? Ou é feita uma reunião semanalmente, de acordo com Com o programa de vocês. Então, para a saúde da mulher específico, não. Porque como a saúde da família abrange tudo, então as reuniões de equipe abrangem tudo, inclusive saúde da mulher. Aí os casos que são discutidos são o que está mais, precisa de uma intervenção multidisciplinar, ou que a equipe está com dificuldade, ou com vulnerabilidade social, alguma pendência que precisa da abordagem de mais profissionais. Aí é feito esse apanhado de informação, normalmente é feito de acordo com o que tem os atendimentos, Isso. com as necessidades que vão aparecendo, né? Isso. Porque a gente aqui tem 8 equipes que são, o perfil populacional é muito diferente. Então eu atendo equipes que são bem vulneráveis, muito vulneráveis, e atendo equipes que o usuário não é tão SUS dependente, que já são mais idosos. Então, às vezes, são muito diferentes. Então, cada equipe trabalha de uma forma. E essa vulnerabilidade, por exemplo, tem equipe aqui que atende uma população vulnerável de mulher. Então você vai ter outro perfil de paciente, né? Usuário com mais doenças sexualmente transmissíveis, usuário que engravida mais, né? Então, nesse lado do planejamento familiar, uma equipe que tem que dar maior suporte para essa população por conta de ofertar, né, a questão do planejamento familiar, o DIU e tudo, o acompanhamento, porque acaba que a vulnerabilidade social é grande. E aí ela se expõe mais. Quais são as áreas em que vocês têm Aqui, forte? a gente atende Sobradinho, quadra 1 a 7, setor Denox, Grande Colorado, DF 425, DF 150 até o quilômetro 3, condomínios a 020, todos os condomínios Não sei, é uma área grande. Porque Uma área grande. Sobradinho 2 tem UBS também, né? Mas assim, a nossa população hoje, pela Codeplan, é 48 mil habitantes. Nós temos 24 mil cadastrados. Caramba. Então, quando a gente conseguir cadastrar a população toda, vai dobrar o número de equipes, né? A gente vai ter capacidade para 16 equipes aqui dentro. Nossa. Não aqui dentro. Não, a estrutura. Inclusive a estrutura física da UFS já não comporta 8 equipes, Sim. que tem aqui. Né? A estrutura é totalmente adaptada e antiga para comportar. Né? E não é o ideal, porque, por exemplo, eu tenho população lá no Grande Colorado e a equipe está aqui. A dificuldade de locomoção dessa população para cá e a dificuldade da equipe se locomover para lá. Então o programa ele engloba a saúde da família de modo geral. E aí vocês trabalham com enfoque no que é mais prioritário no momento Da população. da população. Porque, por exemplo, a equipe Safira atende o Denox. E aí eles trabalham muito planejamento familiar. Sim. Aí tem a equipe que tem um número de DSTs muito grande, né? Que aí tem uma população de sífilis e tudo muito grande. Então eles já trabalham mais focado nessa parte de doenças sexualmente transmissíveis, de orientação nas escolas e tudo. Aí tem a equipe, sempre já de acordo com os públicos, né? Sim. De acordo com o público, com a vulnerabilidade que a equipe entende que aquele público tem. Porque devido à demanda não tem nem como, né? Direcionar só para o programa da mulher, né? Não tem. Mesmo porque o programa A estratégia não comporta isso. A estratégia ela atende a família, né? Então ela não vai, hoje não tem mais aqueles grupos voltados, únicos, né? A olhar só a mulher na
parte reprodutiva, né? Uhum. Você olha a mulher como um todo. No No social, no bio. Então, assim, a equipe, por exemplo, vamos supor que eu sou da equipe Safira. Então, não vai olhar só o fato de ser mulher, vai olhar meu contexto todo, né? Tudo no geral. Mas existe aquele programa aquelas reuniões que tinham para explicar De planejamento. de planejamento? Ainda tem. existe, né? Por exemplo, a equipe Safira trabalha com mais planejamento familiar. A equipe turquesa, eles têm muito grupo de gestante, que é um público que nesse momento eles têm bastante gestante. Então vai muito, por exemplo, a equipe Pérola trabalha muito saúde e bem-estar, saúde mental, que é o que a mulher e todo mundo, né, da equipe deles precisam. Então, assim, eles identificam o que a população precisa e trabalham naquilo. E essa equipe, ela tem rodízio dos setores, né? Que são, ou não? Não. Eles ficam naquele setor e Até por vai conta do seguindo. vínculo da Esse- estratégia, né? Uhum. O usuário tem que ter Do vínculo vínculo com sua familiar, equipe. entendeu? Então, assim, aquela equipe, o que pode mudar é o servidor que compõe aquela equipe, né? Uhum. Mas, assim, não é algo que muda, porque o ideal é que tenha Sim. vínculo mesmo. Então, assim, tem equipe aqui que já está com o mesmo território há anos. Então, o usuário ele já se referencia à sua própria equipe, já tem uma ligação, um vínculo específico. Isso é bacana, isso é muito bom. Abrangência no acesso. Quais os serviços específicos são oferecidos como parte do programa? Né? Você fala grupos. Isso. Então, a gente tem aqui grupos, a gente oferece pré-natal, coleta citopatológica, prevenção, Estratificação de risco Isso. de mamografia, né? isso, Prevenção do câncer de mama. injeção de DIU, Isso. Faz exceção de DIU também? E toda a parte de planejamento familiar, que é oferta de outros dispositivos de contracepção. Exceção de DIU hoje são as enfermeiras que estão na frente? Ainda não, porque precisa do treinamento, né? Isso. Ainda não chegou aqui o treinamento não, mas eles já estão no cronograma. Já tem algumas regiões que já está acontecendo, Eu porque tava- já tiveram treinamento. treinamento. Tem que ter uma capacitação. Em Taguatinga mesmo eu tava sessões para esse enfermeiro começar a fazer. A coleta em si já é o enfermeiro, né, que faz. Já desde muito tempo. Como é o acesso das mulheres aos serviços oferecidos pelo programa? Mais especificamente na saúde da mulher. Todos os usuários, o acesso é o mesmo. O acesso na equipe é pelo acolhimento, e aí é feito a busca ativa, a vinculação desse paciente, e com base no atendimento eles vão ver quais são as necessidades desse paciente. Sim. A questão de marcação de consultas. Tudo via acolhimento. Tudo via acolhimento. E aí seriam pelas regiões, né? Em si. Isso, cada usuário procura a sua equipe. Sua equipe. Exatamente. E o usuário que não sabe, ele já é destinado ali na porta de entrada para saber qual que é a sua equipe. Agora na quadra 3, aí quem está ali fala, então a sua equipe é Esmeralda, vai lá no acolhimento da Esmeralda. Ok. Existem barreiras de acesso identificadas pelos usuários do programa? O que chega para vocês, né? Que o usuário... Olha, hoje a nossa maior barreira de acesso é a distância do território. O usuário tem dificuldade de chegar ao território, ainda mais quando são usuários mais vulneráveis, pela distância da unidade ao território. Então a gente tem um índice de absenteísmo muito alto, principalmente dos servidores que têm, dos usuários que são de equipes mais distantes. Por exemplo, o usuário do Grande Colorado, você marca 6 pacientes, chegam 3 pelo acesso. Hoje a nossa maior dificuldade é essa. É o acesso em É si. o acesso pela distância do território. E o acesso dos profissionais? Está tranquilo em questão de Barreira de acesso. Barreira de acesso? Barreira Já já foi um problema. Hoje a gente não identifica mais, pelo menos não existe essa reclamação mais do usuário. Ele tem o acesso, ele consegue chegar. E aí, outra dificuldade seria, por exemplo, quando ele precisa da atenção secundária, que é tudo via regulação, aí demora um pouco. Mas a parte da primária a gente está conseguindo fazer. Aí tem alguns entraves ao longo do processo, quando surge, por exemplo, epidemia da dengue, pandemia Covid, que aí a gente acaba reduzindo a agenda de marcados para atender uma demanda espontânea. Então hoje a gente está com uma agenda reduzida, mas é só nesse período da dengue que já está em vias de começar a baixar, mas já retorna normal a quantidade de agendados, né? Mas ainda tem pacientes agendados. Mas tem um relato das equipes, a dificuldade das mulheres também
comparecer às consultas, né? Isso. Então, hoje Para a coleta de citopatológico. Marca-se muito e falta-se muito. Mas vocês têm um histórico ou algo, por que isso, essa barreira, que tem essa barreira em relação Então, às a gente mulheres? consegue visualizar muito nas equipes que são distantes do território. Uhum. As mulheres daqui muito próximas geralmente Tem uma adesão vêm, né? maior. E as equipes que têm um poder aquisitivo mais alto, porque a gente tem acesso pelo CISAB a todas as mulheres que são cadastradas na nossa área, né? Uhum. Então a gente entra em contato para marcar, só que muitas delas já fazem acompanhamento particular, porque tem Sim. um poder aquisitivo mais alto, não é SUS dependente. Então tem essa questão também. Mas assim, quem mora aqui próximo e depende do SUS, vem tranquilamente, consegue tranquilamente. Deixa eu entender um pouquinho em relação a essa marcação. É feito, né, com a sua equipe lá, e aí ele vem, né, na primeira consulta e tal. E como funciona a questão da remarcação? Vocês remarcam na hora ou vocês vão fazer uma ligação posteriormente? Não, Vai depende da depender da necessidade. equipe também, né? Por exemplo, cada equipe trabalha de uma forma. Tem equipe que tem um dia para marcação, tem equipe que marca outra. Entendi. Aí, por exemplo, se o médico viu, ou o profissional de enfermagem viu que esse paciente coletou o citopatológico, aí ele vai entrar em contato quando o resultado do citopatológico vem. Aí o paciente vem, ele já marca o DIU, por exemplo, se for o interesse da mulher colocar o DIU, aí já marca o retorno. O que elas têm, né, nas coordenadoras de equipe, cada coordenador de equipe tem uma planilha com todos os indicadores com os usuários, né? Tanto o usuário que é hipertenso, o usuário que é diabético, o usuário que é mulher na idade fértil, que tem a necessidade de colher aquela idade da coleta do citopatológico, a mulher que tem no planejamento familiar que tem a necessidade de inserir DIU, então elas fazem esse controle por lá também. No entanto, o próprio sistema é inteligente, ele puxa pelo endereço. E geralmente essas mulheres que não vêm na consulta, né, devido mesmo à distância, como ela está falando, e talvez por ter plano de saúde, elas também não voltam a procurar, né? Não vem e não vem, né? Não, se for um usuário que já a gente faz busca ativa. Mas geralmente esse pessoal que já usa o plano de saúde, eles já falam, às vezes por telefone mesmo eles já falam, não tem interesse, não usa o SUS. Ou aí às vezes o ACS vai na casa, aí ele mesmo fala, não tem interesse, não usa o SUS. Então a gente não insiste, né? Se não é interesse do paciente, assim, ele sabe que a porta está aberta, ele pode vir quando ele precisar. E aí no caso de pacientes que são precisam de um acompanhamento maior, né? Aí as visitas, por exemplo, ele não está vindo e vocês fazem uma visita ativa. Busca ativa, né? O ACS vai estar na casa, principalmente gestante, né? Gestante é uma coisa que a gente é bem rigoroso com relação à busca ativa. Aí, sempre que a gestante falta, a gente vai atrás para saber o que está acontecendo. Podemos ir para o próximo? Podemos, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre toda a equipe que é envolvida nesse processo que vocês falaram e o treinamento, como é que funciona, tá? Quais são os profissionais de saúde envolvidos na estratégia? Tem fisioterapeuta? Não, nós não temos equipe multi, a gente só tem equipe de estratégia de saúde da família. Então é o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e a gente comunitário de saúde. Vamos lá para prevenção de promoção de saúde. Quais são as principais iniciativas de prevenção e promoção de saúde direcionadas às mulheres? Além das atividades coletivas, que servem como orientação, a coleta de citopatológico, acompanhamento de mamografia. Acho que é isso, né? Pré-natal. Pré-natal. As campanhas elas são realizadas, principalmente o Outubro Rosa, ele já é muito forte, né? Já é muito consolidado, assim, no nosso país. Tem uma adesão muito boa, boa, muito forte. Tem. A gente estava até conversando sobre isso, né, em questão das propagandas em si, veículo de comunicação, né, da importância, porque realmente a gente vendo, realmente nesses períodos funcionam muito, né, tem uma adesão muito Na grande. verdade funciona o ano todo. Só que a procura. Porque a oferta tem. Tem. É como no período de outubro a mídia está na cabeça da pessoa e ela Isso, procura exatamente. mais. Bate mais aquela preocupação. Aqui em específico, vocês falaram que tem as equipes, né? As equipes têm algum tipo de campanha que elas mesmas fazem para conscientização e para promoção de saúde? Ou só as que realmente a gente já Campanha não. Campanha geralmente vem da Secretaria de Saúde.
Mas elas têm as atividades coletivas, que aí é de acordo com a equipe. com a equipe. Com a equipe, né? E assim, dentro de cada equipe, se alguém perceber que tem uma necessidade, alguma coisa, elas vão fazer alguma estratégia no sentido de Elas buscam isso. Isso. Ah, tô precisando fazer um mutirão de alguma, né, de alguma demanda. Isso. E aí procura fazer. É muito bacana isso, a autonomia de cada equipe. Sim. Entendeu? Mas aí você Porque não fica, propõe, né? não fica preso, um não precisa do também outro para prosseguir. Muito território. Uhum. Coisa assim, por exemplo, a população do Império dos Nobres, ela não vai necessitar comparado à população do Grande Colorado. Então, como a equipe conhece essa população, ela vai saber o que vai levar para essa população. Sim. E essa unidade aqui, ela é bem positiva, assim, para algumas pessoas que a gente já conversou, é bem organizada, né? Porque todo mundo que a gente conversa fala, nossa, lá é muito, muito bom. E aí, conversando com vocês, né, realmente é uma estrutura muito bem organizada, né? Vamos ao próximo. Como são conduzidas as campanhas de conscientização e educação sobre a saúde feminina? Foi isso que a gente Atividade coletiva de acordo com a necessidade de cada equipe. Atendimento integral. O programa aborda as necessidades de saúde física, mental e social das mulheres? Sim, esse é o propósito da estratégia, né? Não só da mulher, como contexto familiar, dos filhos, enfim, da família toda. Aí se precisa de um acompanhamento psicossocial, eles são encaminhados para os... Via regulação. Tudo é via regulação. Assistente social, tudo. A gente só tem uma equipe, que é a equipe Safira, que tem um apoio da equipe EMULT de uma outra unidade, porque pelo serviço social, porque é uma equipe muito vulnerável. Então, eles têm esse acompanhamento aqui na unidade. As demais é tudo via regulação, tudo pela secundária. Sim. Existem serviços de saúde mental disponíveis como parte do programa? Já respondeu. Como são coordenados os cuidados para garantir um atendimento integral às mulheres? Coordenado o cuidado? Em relação, basicamente seria em relação às equipes, né? A divisão das equipes, o cuidado das equipes. É isso que a gente já tinha conversado. Que é de acordo com a demanda e a necessidade da Sim. região. E assim, a própria estratégia, ela é porque eu entendo que a pesquisa ela é voltada para a mulher, mas a Sim, estratégia ela já entra como usuário, né? E aí você consegue ver o todo mesmo. Agora vamos para a parte de monitoramento e avaliação, tá? Quais são os indicadores de desempenho usados para monitorar o progresso e a eficácia do programa? Vocês têm alguma... Vem do próprio Ministério, né? Esses indicadores. A gente tem quantidade de consultas de pré-natal que a gestante faz, e o início do pré-natal precoce, a coleta histopatológica da mulher em idade fértil, a solicitação de teste de HIV e sífilis na gestante, o atendimento de saúde bucal na gestante também. E tem as doenças crônicas, diabetes e hipertensão. Isso aí já é voltado para o público em geral, né? Todos esses indicadores, eles são puxados pelo próprio sistema de informação da atenção primária, né? Que é o ESUS-AP. E aí eles puxam esses indicadores, porque esses indicadores dentro da primária é o que impacta o repasse financeiro. Só que a gente consegue puxar todo qualquer indicador que necessitar, por exemplo, voltado para a mulher. Quantidade de mulheres com herpes citopatológico, tudo isso. Mas o citopatológico, por exemplo, ele é um indicador que ele é muito, né? É muito focado no local, na gestão local, porque é o que implica repasse financeiro para a região. Então, por exemplo, se uma equipe, sei lá, aumentou o número de coletas, perfeito. A gente tem uma porcentagem que a gente tem que ter, depois vocês vão passar aqui, tem uns indicadores aqui no mural, vocês vão visualizar. Aí tem uma porcentagem mínima que a equipe tem que fazer. É como se fosse uma meta, né? Isso, são metas. Como é realizada a avaliação da satisfação das usuárias com os serviços prestados? E ouvidoria. O canal que a gente tem para essa avaliação é a ouvidoria. Isso. E a abordagem da ouvidoria sempre é passado para vocês, né? Tanto elogio, como reclamação, como sugestão, tudo. E aí vai para a parte da gestão, e da gestão vai para o profissional?
Depende, assim, a ouvidoria ela vem pra gente, quando é elogio, é encaminhado para a ficha funcional do servidor, a gente mesmo tem um programa. encaminha para a ficha funcional do servidor. Quando é reclamação, a gente tem que dar um retorno do paciente com o que foi solucionado. Sim. Aí existe uma conversa com o servidor, com a equipe, com a ata e tudo é encaminhado via processo. Tá. A mesma coisa com as sugestões, Também, né? É avaliado se existe também tem questão financeira que envolve tudo isso, né? Se é possível dentro do escopo das atribuições da gestão. Mas quando não é só da gestão local, aí a ouvidoria vai para outros locais, vai para a diretoria, vai para a regulação, vai de acordo com a demanda. Beleza. Existem mecanismos para coletar feedback, sugestão das mulheres? Tem, né? Que vocês falaram que é só pelo meio da ouvidoria, né? Desafios e oportunidades. Quais são os principais desafios enfrentados na implementação e manutenção do programa? RH, a gente tem um déficit de RH muito alto na atenção primária e a gente não tem índice de segurança técnico, então qualquer afastamento que o servidor tem, não existe ninguém para repor essa carga horária, então fica com esse déficit até o retorno do servidor. E aí tem a sobrecarga, né? Isso. Nas equipes. E adoece quem não está doente, É né? verdade. Então você tem uma equipe aqui, somos uma equipe, você é a médica da equipe, você afasta, então automaticamente a sua enfermeira ela vai se sentir sobrecarregada, assim como a equipe toda, então ela pode entrar em adoecimento também. Né, se não for, a gente faz um plano de contingência para atender o mínimo possível de demandas, por exemplo, Natal, né, algumas demandas médicas, renovação de receita, essas coisas, mas não dá para as outras equipes suprir a necessidade do seu território, que é grande. Então, assim, hoje, acho que na secretaria o maior ponto assim, de problema é a dificuldade de RH. Né? Se tivesse uma equipe composta, um índice de segurança técnica, a gente conseguiria fazer muito bem, né? A atenção primária. Assim como outros serviços de outras... Dos eventos externos, porque hoje a primária atende uma quantidade de demanda aguda muito grande. Então, por exemplo, agora na dengue a gente teve que reduzir a quantidade de pacientes de estratégia, né, atendidos pela estratégia, para atender demanda aguda. Então, esses eventos externos também, epidemias, tudo acaba que interfere no processo de saúde da família mesmo, de estratégia. E várias outras estratégias, né, que às vezes é adotada pela própria secretaria, no sentido, vamos abrir uma tenda. A população, ela acha que quando se abre uma tenda de atendimento da dengue, irão vir novos servidores, mas não, a gente tirou os servidores novos para mandar para lá, e o serviço que ele não fecha. Mas ele fica completamente desfocado. Fica com déficit funcional e, consequentemente, atrasa todo o trabalho que vocês estavam realizando. Sim, exatamente. Né? Pausa tudo, né? Todo o nosso planejamento que a gente fez. A gente fez planejamento pro ano e veio a dengue. Eu falei, Lu, a gente vai começar o planejamento no segundo semestre. O quê? Tem que se virar para fazer dar certo. Né? Já foi. Aqui. Existem oportunidades dedicadas para melhorar ou expandir os serviços oferecidos? Então, a gente sempre tem, né? A gente está pretendendo aqui aumentar a questão das práticas integrativas em saúde. Era um planejamento para a gente para fevereiro, só que infelizmente não conseguimos por conta da epidemia. Mas a gente já está com alguns profissionais que fizeram um treinamento em algumas práticas integrativas que a gente já está querendo implantar. Quais as práticas que vocês... A gente já faz Chantala e a auriculoterapia. A gente quer implantar o orto medicinal? O orto comunitário. E massoterapia. E automassagem. Legal. Fazer grupos. Na faculdade a gente teve a disciplina no semestre passado, só de práticas integrativas. E é maravilhoso. É maravilhoso. Aí você imagina uma equipe composta por todos os seus servidores, e aí, por exemplo, a auriculoterapia. Isso é ótimo para o paciente. A gente tem um grupo de trabalho que funciona super bem aqui na unidade. E aí a gente tem a auriculoterapia implementada para esses pacientes que estão tentando parar de fumar. Então, assim, é ótimo, só que a gente sempre cai na barreira, às vezes, falta de servidor, e aí dá uma pausa no grupo, não consegue dar uma continuidade como deveria, justamente por isso. Engraçado, assim, eu não tinha muito conhecimento, não. No semestre passado que eu comecei a ter um conhecimento muito amplo sobre as práticas. E como tem um desenvolvimento muito bom relacionado às práticas, gente. E aí a gente conversando, tem até um amigo meu que ele falou que tem um servidor, ele é do Hemocentro, e que ela fez todo um trabalho voltado, trabalhou muito tempo em hospital com práticas integrativas, aí foi para lá.
E aí lá não tem. E aí ela disse que acaba fazendo os colegas. Por conta própria. legal, sim. Vamos para a parte de colaboração com outras instituições, tá? Existe colaboração com outras instituições ou programas para oferecer uma gama mais ampla de serviço às mulheres? A gente tenta buscar mais na comunidade, né? Algumas ONGs, algumas coisas que a gente possa fazer parceria. Atualmente não estamos com nenhum parceiro nesse sentido, mas para secundária e terciária já é um pouco mais difícil, porque é tudo via regulação, né? Mas mesmo assim, a gente tenta pegar com as lideranças comunitárias ou com ONGs e tudo, para a gente tentar fazer alguma parceria legal, para conseguir fazer alguma ação no território. Teve uma época que a gente recebeu a visita da Secretaria da Mulher para falar sobre violência e tudo, mas assim, elas ficaram de retornar com uma data para treinar a equipe, né? Para atender a mulher com violência, vítima de violência, quais são os protocolos, os fluxos, como fazer com essa mulher. Só que assim, ainda é algo que parece que a Secretaria da Saúde fica aqui, os outros órgãos eles não acessam, tentando e não vice-versa. parar. Eu acho que aqui, assim, cada setor tem muitas demandas. E aí acaba que, por N coisas, insuficiência de RH, muita coisa não consegue levar os planos adiante. É porque a sobrecarga é muito grande. Então, Os planos são muito bem assim, desenhados e escritos, aí falta exatamente isso. Quem coloca em prática, né? Eu esqueci o que eu ia falar. Assim, do PAV, a gente tem o PAV aqui em Sobradinho, que ele atende vítimas de violência. Então, assim, eles têm a gente tem um retorno deles bem bacana. Sempre que a gente encaminha algum paciente, eles encaminham um documento falando que a paciente já foi acolhida e marcando data principalmente assim, paciente vítima de violência sexual. Então a gente tem um retorno bacana deles, embora não tenha essa parceria, porque são órgãos separados, mas a gente tem um retorno bacana deles. Antigamente, vocês sabem me informar se existia uma parceria? Ou... Aqui, que eu conheço, não. é porque também antigamente o modelo era outro, não era estratégia, né? Era aquele modelo de postinho, e eram as especialidades separadas. Então eu acredito que não tinha. Que hoje o médico é médico de família, enfermeira é enfermeira de família. Mesmo que tenha sua especialização lá, você atende o todo, né? Sim. E como é que é a questão da conversa com a comunidade, principalmente com líderes comunitários, que eu acho que vocês têm acesso, né? Tem, mas assim, depende da equipe. Tem equipes que são mais vulneráveis, que têm uma liderança comunitária, que a gente tem acesso, e tem equipes que são condomínios de alto padrão, de Colorado. Não tem porquê. Então, mas depende da equipe. Vai ter unidades, eu peço que vocês vão ver que tem mais lideranças comunitárias participativas. Aqui, por exemplo, em Sobradinho tem muito assentamento, né? Mas A gente não tem Não na nossa tem, área. A gente tem não. só... eu moro em Nova Colina e lá tem bastante. E Na Nova assim, Colina tem o Dorothy, aqueles todos lá na Nova Colina, então eles têm muita liderança comunitária. E assim, aumentou bastante. Eu falei, nossa, aqui deve estar bem difícil agora, porque era muito tranquilo também, né? A gente tinha um atendimento muito rápido, né? E agora está bem complicado, né? Porque, assim, porque lá não é só o Dorothy. A demanda está muito grande, Está né? muito grande, porque não só, o Dorothy é muito grande. Gente, é um pedacinho pequeno, Flávio, mas lá é enorme. Aí eu conheço o único enfermeiro do Norte. Só um para lá? É por aqui. Aí você imagina um Imagina enfermeiro para tudo. É um enfermeiro, um médico, um técnico e uma série. Não, agora me veio na cabeça, né? Adoeceu. É isso. Parou todo o processo. Para o processo. Para o processo. E detalhe, o enfermeiro dentro da primária, ele tem uma importância muito grande. Hoje, as nossas coordenadoras são todas enfermeiras. As enfermeiras são as coordenadoras das equipes. Então, assim, acaba que são vários processos que são interrompidos quando o enfermeiro para. Nossa, gente. E lá não é só o Dorothy, tem outros assentamentos ali perto. Tem. Mas eu acho que pela população do Dorothy, se eu não me engano, não tenho certeza, é uma equipe só para o Dorothy. Só para o Se eu não me engano. Mas aí teria que ver com lá, porque eu não conheço o processo de trabalho. Foi o que eu falei da tenda, que eu cheguei lá. Minha população está lá, eu estou aqui atendendo. E é um usuário totalmente subdependente, né? Então eu procuro sempre, igual a gente tem aqui com o Denox, a Vila Denox é nossa.
E muita vulnerabilidade. Muita Às vezes pega uma vulnerabilidade. pessoa que tem diversas coisas a serem organizadas. E hoje o atendimento lá, ele está mais aberto, está tendo uma adesão maior, porque algum tempo atrás era muito, pelo que eu sei, né, era Pelo muito que mais, falam, era mais fechado, né? Aonde? No Denox. No Denox. Não, eles vêm. É aqui. Antes a equipe era lá, aí agora tá atendendo aqui. Desde que eu cheguei aqui é aqui. Eles vêm tranquilinho, assim, é bem. Eles vêm, é um usuário que usa bastante o serviço. Aí assim, A tem equipe usuários. deles já sabe lidar muito bem com a população. Aí tem usuários que precisam de muito buscativo, porque são usuários que não Sim. vêm até o serviço. Mas a equipe já está acostumada, eles já vão. Tipo assim, mulher que engravida e falta as consultas de pré-natal, e aí a enfermeira fica doida. Mas assim, o agente comunitário de saúde deles está na equipe há muito tempo, então a equipe conhece muito eles. E isso é muito importante, o vínculo, né? Então eles já Ontem têm. mesmo eu tive a experiência de mandar uma mensagem para consulta de telemedicina com o Dr. João, né? E aí a pessoa printou a mensagem que eu mandei pelo celular da UBS e mandou para Ana, que é a enfermeira da equipe. Isso aqui procede? Ó, tá vendo? Eu falei, ai, que gracinha. Bacana, a confiança, realmente a confiança é a chave. Eles estão, acho que o enfermeiro já está lá uns 11, 12 anos na equipe, então eles conhecem bastante a equipe. É assim, né? A população às vezes não é fácil, mas vai seguindo. Uma última pergunta referente à colaboração, tá? Com outras instituições. Quando tem, né, vocês falam que está procurando normalmente ONG e tudo mais, como é que é feito esse filtro? Também a partir do que mais está precisando na UBS, quais são as principais demandas? É a equipe que identifica isso no território. Por exemplo, se abrir uma ONG nova em tal equipe, eles falam, pô, vou atrás, saber como que é, se pode fazer alguma parceria. Mas cada equipe identifica. É um problema mesmo. Problema. É igual demanda de vacinação. Vamos supor, o território da Diamante tem um lar de idosos. E ela fala, olha, eu preciso ir lá vacinar esses idosos. Então ela identificou isso na equipe dela, vai levar a vacina até lá. Então, assim, Aí eu por fora, né, eu busquei algumas perguntas a mais, assim, para a gente poder estar interagindo melhor. Que a gente sabe muito que a defasagem profissional, né, a questão do ambiente de trabalho, que é muito precário muitas vezes. Como é que é a atividade de vocês relacionada ao ambiente, né, a déficit de funcionário? Como vocês se sentem em relação a isso? A gente só apaga fogo. e de mãos atadas, porque a gente não é reposto com carga horária, o profissional adoece, a secretaria ela não oferece muito meios de não adoecimento ao profissional, né? Por exemplo, o cuidado que tem empresas privadas, o cuidado com o colaborador na parte de saúde mental, na parte de saúde física, então assim, é isso. O servidor Hoje tem muito afastamentos longos. E a equipe fica basicamente parada por conta disso. Não para, só para se afastar enfermeiro médico. Mas mesmo assim o técnico de enfermagem não consegue dar vazão, a gente faz plano de contingência. Então assim, se afastou o enfermeiro médico dessa equipe, a gente vai sentar com o técnico de enfermagem, com a gente comunitário e vai falar, pronto, vocês estão no acolhimento, vocês vão filtrar o que a gente precisa encaminhar para outras equipes. E a gente senta com os profissionais de outras equipes e faz esse apanhado. Aí na ausência de médico na equipe, é uma demanda médica, regula, né? Regula. Tem um médico de clínica médica que atende via regulação, que a gente consegue fazer isso. Mas assim, a gente tem que, eu sempre falo pro pessoal, a gente tem que trabalhar o melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem. Não adianta também ficar chamando dia por dia. o enfermeiro. Isso Pode tem haver enfermeiro. governabilidade. O que a gente pode fazer sem esse enfermeiro aqui, dentro do que a gente tem? E a gente vai trabalhar nisso. Talvez não seja o melhor que a gente possa oferecer para o usuário, mas é o melhor que a gente tem naquele momento. E a secretaria já entende que é uma necessidade legal, é necessidade de índice de segurança técnica, que o servidor ele adoece e que o servidor vem adoecendo cada vez mais. A tendência é que tenham políticas voltadas para isso, né? Que sejam criadas políticas voltadas para isso. ontem também, né? E para ontem. E a estrutura física de vocês? É o péssimo. Antiga. Ela não é no modelo de estratégia de saúde da família. Vocês já estiveram na clínica da família? Não. O modelo é muito apropriado, porque as equipes ficam é um círculo, todo mundo consegue se ver. O paciente aqui, por exemplo, esse modelo de entrar no consultório, a porta de dentro e a porta de fora não é um modelo interessante. Entendeu? Então, quando você for estudar essa parte assim, de estratégia de ambiente, estratégia de saúde da família,
é totalmente inapropriada. Aí a gente não tinha sala suficiente para atender todas 8 equipes, né? Porque são 16 consultórios médicos de enfermagem, mais 8 acolhimentos, mais odonto, mais farmácia. Então, toda a carteira de serviço exige um ambiente muito maior aqui. Então, a gente foi fazendo puxadinhos. Divide essa sala aqui, vai fazer um acolhimento aqui, outro aqui. Então, assim, a gente precisa muito melhorar a questão de estrutura física. Já existe o projeto, só que, assim, é um projeto que exige muita verba. Então, é uma coisa que está rodando há muito tempo. Mas temos E fé fora que vai chegar. a fé que a equipe fosse para o seu território. Então, por exemplo, a Isso. equipe que é do Grande Seria Colorado, ideal, se né? tivesse um espaço lá no território. Porque aí aproxima tanto, tudo fica O mais acesso fácil. ao usuário é mais fácil, a O equipe acesso da consegue, equipe. do equipe ao território é mais fácil. Mas é muito complicado, principalmente esses locais como o Grande Colorado, que não tem muitas terras do governo e é tudo muito particular e não tem documentação Não tem para que a gente regularização faça, por exemplo, um contrato de comodato, alguma coisa assim, é bem difícil. Gente, então Nova Colina deu muita sorte, né? Muita sorte. Muita, o OBS deles é ótimo. É Não, ótimo. ainda tem previsão para ampliação, né? Que a gente tá fazendo. Gente, que sorte, viu? Mas é porque assim, essas unidades mais novas, todas são do modelo novo, né? Então, assim, tendo o território, o local para construção, é muito bom, assim, Aqui porque é ele muito investe. antigo. não sei Aqui nem é quantos antigo. anos A 1 e a tem. 2 são bem E antigas. assim, como usuária do SUS, não daqui da nossa cidade, que eu não sou daqui, eu visualizo que essa UBS ainda é escondida, porque na frente tem uma Sim. área comercial, atrapalha né? Então o usuário do SUS que já usa com frequência, ele vai se modifica, mas aquele que vai começar a usar, ele vai ficar meio... A gente mesmo, quando a gente foi fazer essa divisão, vamos visitar o BS1, o BS2, aí tinha gente que falava assim, o Onde é o BS2, BS2? entendeu? Onde é o BS2? E aí a questão de orçamento para vocês, vocês têm um orçamento que é passado anualmente? Não? Tem o bazar de Dona Euda. A gente faz o bazar. Não existe orçamento. Aqui não é igual nos municípios, né? Que vai para cada. Sim. É tudo centralizado. Aí é por região. Agora eu acho que descentralizou um pouco, que antes era só na SES e agora é por região. Então ele vai chegar para a Superintendência Norte, que é Planaltina e Sobradinho. Aí lá eu não sei como que é dividido esse orçamento. Mas aí tem o orçamento destinado para a primária, para a secundária, mas para o UBS não existe. E questão de estrutura, né? Surgiu um pepino, rompeu alguma coisa e vocês têm. Aí tem um serviço de manutenção próprio que vocês solicitam ou é daqui mesmo? Não, da primária. É da primária. Da primária, a gente solicita e eles aí têm a unidade. Aí, Mas Um tanto pouquinho demora, mas vem. que existe, né? Só que assim, é uma equipe também bem reduzida para o Planaltina e Sobradinho. Ainda Planaltina? Toda. Toda? Região Norte. É região norte. O que vem pra gente é tudo região norte, é uma superintendência. Taquari só. faz parte da região norte também? Não, Taquari é lá do norte, é central, eu acho já. Deixa eu ver. Em relação aos pré-natais, né? Que a gente sabe que, você falando da questão do local, né? Da localização, né? Da grávida chegar até aqui. Em relação ao caso de desistência, de não acompanhamento de pré-natal, ou então muitas grávidas que chegam aqui já no final de gestação, procurando pré-natal e acompanhamento muitas vezes de alto risco. Como a equipe lida com isso? Não, acolhe a paciente e inicia o pré-natal no momento que ela chegou. Se Se ela chegou aqui hoje ela já vai ter a primeira consulta de pré-natal dela, independente de ela estar com 5 semanas ou com 30 semanas. E aí você abre o pré-natal da paciente, faz o primeiro atendimento e aí já marca as consultas seguintes. Aí no caso de desistência, quais são os casos de desistência? Aborto, geralmente a gestante comunica, mas se não comunicar, como ela faltou na última consulta, ela já vai fazer a buscativa. E quando vai para o particular. Aí quando é particular não tem o que você fazer, né? Acaba que ela entra para o meu indicador como desistência, prejudica até o nosso indicador. Porque ela vem aqui, ela abriu o pré-natal. E ela não faz as consultas que ela tem que fazer. Ela vai dar continuidade no privado. Ela acaba com o indicador. Ela abre o indicador. Acabou, né? Que não teve um bom atendimento. E isso é muito comum em território com poder aquisitivo maior. Por exemplo, Império dos Nobres. A mulher ela já vem para a primeira consulta, porque vai querer fazer a primeira consulta, depois acha um obstetra no particular. Aí ela vai
Nosso indicador vai lá no pé. Tem. Tem acontecido muito? Acontece, em equipe com poder aquisitivo alto, acontece sempre. Aí na hora que pega o indicador, a enfermeira fala, o que aconteceu com o indicador, meu Deus? Aí quando você vai ver, tudo desistência para ir particular. E o pré-natal de alto risco não é feito aqui na unidade, a gente é regulado. É regulado. A gente acompanha o de risco habitual, identificou alguma coisa, a gente encaminha para o alto risco. Aí tem uma consulta no alto risco e uma consulta aqui na unidade. Entendi. E existem muitos acompanhamentos de, falando de alto poder aquisitivo, né? Porque tem muitas mulheres que gostam do serviço de saúde público. Eu inclusive, tenho uma amiga que ela fez um acompanhamento aqui e fez particular também, né? Porque ela adorava o contato aqui, por ser mais humano. Ela falava assim, que é bem mais humano, tem uma preocupação. O pré-natal no particular é bem técnico. E o pré-natal no particular não tem enfermeiro. Isso. Não tem um enfermeiro. E também a quantidade de consultas é bem diferente. A solicitação, por exemplo, aqui, se você vem aqui, você tem que obrigatoriamente passar por um serviço de saúde bucal. No particular, ninguém nem pergunta Não. como você está, como é que está a sua gengiva. Não, verdade. Mas e aqui não, aqui, tipo assim, e aqui a gente fica atrás, as gestantes não vêm, gente, elas não querem, tipo assim, o que é que minha boca tem a ver com minha gestação? E a gente fica atrás, aí o que a gente fez agora? Para não perder essa gestante, tipo, a gente não marca mais para odonto. Ela vem para consulta de pré-natal e a gente já coloca ela na odonto. Já vai lá e fala, na odonto, vem cá. É automático. Porque marcar elas não vêm. Elas não vêm. E assim, é tão importante, né? Você não tem noção que uma cárie na bicete pode dar. Exatamente. Geralmente não quer dentista prevenir nada, procura mais na hora do aperto. Muito caro. Hoje, se não é estética, é na hora do aperto. Um dente não caiu, então tá bom. É mais ou menos isso. Gente, e assim, a questão do parto natural é bem aceita? Assim, elas querem ou elas sugerem, eu quero ter o parto? Aí teria que ver nas equipes. É bem específico. É bem específico, porque aí a gente Seria não um tem acesso às trabalho- informações do profissional com o usuário, né? Com o usuário. Aí é bem... Só que assim, geralmente aqui em Sobradinho eles têm a maternidade daqui, o pessoal gosta, então eles fazem uma coisa bem humanizada. Eu acho que não tem muito essa questão de escolha não, assim. Acho que o pessoal vai de acordo com a necessidade. A gente tem estudado muito em relação à questão dos partos, principalmente quando se trata de cesárea. A nossa professora fala muito sobre isso. E aí, esse caso só teria acesso com as próprias equipes, né? Porque a gente E gostaria muito de no ajudar. hospital, na parte hospitalar, porque assim, elas na hora da consulta até falar do surto de parto, mas assim, pra não deixar a gestante tão ansiosa, não fica batendo essa tecla, ainda mais por conta da questão de escolha mesmo da gestante, sabe? No hospital eles têm um programa que é a visita da gestante, a maternidade. A gestante pode ir lá, conhecer o centro obstétrico. Eles têm sempre um período, tipo assim, um sábado do mês, não lembro se era o último sábado do mês. E aí a gestante pode ir lá, conhece, vê como é que funciona o centro obstétrico, vê direitinho como é que é a maternidade, tem orientações sobre o parto, a amamentação. Aí essa informação Sempre falam de seria aqui muito bem. O banco de leite lá é perfeito, né? Todo mundo que vai. É verdade. Minha irmã já teve A minha e esposa ela a gente sempre não conseguia. Gente, é muito humanizada, é E muito assim, o bom. acesso mesmo da paciente, né? O povo romantiza muito a amamentação, né? E é muito difícil. Exato. Muito E difícil. aí, o banco de leite dá esse apoio emocional pra mãe, porque a mãe já fica se sentindo péssima, né? Todo aprendizado. Além da dor, ela ainda fica sentindo, como é que eu não consegui amamentar? Se todo mundo fala que amamentar é tão fácil. Coisa tão simples. E não é. simples. Fora a conexão, né? Que fala que é uma conexão diferente Sim. quando você tá ali amamentando e tudo mais. Às vezes pode mexer com o emocional. Mas lá é um trabalho bacana, assim, até pra vocês conhecerem. É um trabalho bem bacana que eles fazem. Muito, eu conheci, né? Eu tive o prazer de conhecer. Gente, realmente, a minha irmã teve o bebê no particular e ela chegando em casa, ela teve síndrome de HELP e aí ela já imediatamente a gente nem pensou de levar no público, já levou no particular, já levamos no público e lá ela já teve esse apoio porque o bebê não estava conseguindo pegar. Cara, então assim, a gente foi encantada e assim, e a gente ninguém conhecia na época, né? Minhas irmãs não conheciam, ninguém conhecia, minhas outras duas irmãs já tinham tido problema e assim, não sabia. Não, do particular você sai sem amamentar, ninguém... Saiu sem Eu amamentar. contei até um caso em Saiu sala. sem Minha esposa amamentar. tem um filho ali há uns 3 anos, né? Na maternidade,
ela, minha esposa tentando, aí chegaram e falaram, você já conseguiu amamentar? Senão a gente pode trazer a fórmula. Então assim, cara, ela não teve nem a oportunidade. Entendeu? Então assim, se a gente vê que é uma pessoa que não tem um conhecimento tão amplo, cara, ela já vai inserir fórmula na criança ali mesmo, dentro do hospital. Entendeu? Então esse é um ponto. Aí a questão da violência, a gente estava falando muito de violência obstétrica e a questão, porque assim, os índices são altíssimos, mais de 60% dos partos são, né, cesárea. Então, sem indicação para cesárea. Né? A gente já assistiu até um documentário, não sei se já viu, que é o Renascimento do Parto. Né? Muito legal, assiste. São 3 documentários que foram feitos aqui no Brasil mesmo, né, falando sobre o parto em si, aí eles dando um enfoque ao parto, né, natural, humanizado, mas claro que sem deixar o cesárea de lado, que também é muito importante. Né? Então, deixa eu ver mais alguma coisa. Em relação às ISTs, né, aqui, o controle de anticoncepcionais. Quais o controle, assim, que vocês têm? É o DIU, né? É o DIU, aí preservativo. Orais e injetáveis. Aí O preservativo. próprio protocolo da Secretaria do Planejamento Familiar, ele traz autonomia tanto para o enfermeiro quanto o médico prescrever. E aí tem lá, seguindo o protocolo direitinho, Tanto conforme oral? a indicação. Oral tem alguns que é só Só do o médico. Mas é tudo no protocolo, tem Escrito quais usar. E aí cada equipe, cada enfermeiro ou médico já vai trabalhar dentro com a mulher. Sim, a necessidade. E aí, preservativo tem um fornecimento livre. E o feminino também tem? Tem, geralmente tem. Vem em menor quantidade, Sim, porque a adesão é pequena. Mas vem também. Esse aqui a gente falando de desafios, né, comuns enfrentados pelos enfermeiros, pela equipe em si de enfermagem, né, relacionado a recurso, falta de conscientização da comunidade ou até mesmo as barreiras culturais. Aí o interessante que a gente achou muito bom é em relação realmente à equipe ter muito tempo. Né? Então, assim, a gente já quebra as barreiras culturais, a conscientização com a comunidade, por já ter aquela confiança, já fica mais familiar, né? Mas isso é muito mais amplo, porque, assim, por exemplo, aqui na estratégia, o enfermeiro pode prescrever muitas coisas, como alguns antibióticos, e aí, às vezes, ele prescreve, não tem na farmácia da unidade, e a pessoa não consegue comprar. E às vezes, se ela chegar sem a receita, ela consegue comprar. Mas com o carinho do enfermeiro não serve. Então, isso é uma coisa bem cultural que ainda tem que ser trabalhado bem junto aos conselhos, né? Para que esses protocolos sejam válidos não só no âmbito do SUS, mas que seja válido fora também. Né? E aí a medicação em si, que é prescrita, tem na farmácia, está faltando muito? Ou você acha que nesse momento está bem tranquilo, mas tem épocas que falta. Vai de governo para governo. De governo, assim, final de ano também, porque tem um valor que você pode gastar, então no final do ano esse valor já é mais escasso, às vezes falta. Ou às vezes é a própria medicação que está em falta no mercado. Insumo. Já teve, por exemplo, Bezetacil, falta de planejamento. E às vezes é uma matéria-prima para fazer também. E aí? Mais alguma coisa? É isso, né? Não, é isso. A gente agradece mesmo, assim, de coração. Acho que pra gente uma visita como essa é algo assim que nos faz entender melhor, que nos faz buscar melhor. A gente, como futuros enfermeiros, a gente busca muito a humanidade em si, né? E a gente vê isso na rede pública, mesmo com as dificuldades, né? A gente sabe que é muito forte, as dificuldades são muito grandes, mas a gente vê isso no profissional, né? Então a gente quer agradecer muito por estar assim aberto para receber a gente, para responder, para nos auxiliar, e espero que futuramente a gente possa se cruzar aí pelos caminhos. E assim, é muito bom também porque, né, a gente não tem noção, né, dessa necessidade que vocês, né, de tudo que vocês passam, porque a gente chega lá, a gente quer ser atendido de qualquer jeito, né? E a gente não se coloca no lugar, né, os desafios que estão tendo para vocês conseguir manter esse serviço, né, e levar adiante. A gente se Muito coloca mesmo legal. só no momento que a gente começa a vivenciar isso, né? Que é totalmente diferente. E é Mas só uma conhecer, diferença. né? A população, a questão da tenda, a população
população ela chega na tenda achando que tem um plus de atendimento, porque abriu a tenda, então tem mais servidor, e não. O enfermeiro dele está saindo aqui para ir para lá, o médico. E aí tem o paciente que está reclamando aqui porque Porque não teve atendimento isso. aqui, aí ele começa a reclamar, lá está tendo, aqui não está tendo, e aí Então fica há essa... esse serviço sem servidores. Infelizmente é a realidade da secretaria, né? Mas a gente tem melhorias. A gente sabe que a gente acredita nisso, né? Tipo, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem da melhor forma possível. O que a gente tem hoje é isso. Por exemplo, ali a vacina, né? A gente tem poucos servidores, então o que hoje você vai conseguir fazer? O BCG e as vacinas de gripe. E é isso. E Amanhã é um novo dia e a gente vai seguindo os trilhos. A gente vai fazendo conforme... E assim, em nome da instituição, da nossa professora, ela também assim, nos colocou à disposição. Se vocês precisarem, sei lá, estar realizando uma campanha, algo que a gente possa ajudar, não precisa nem ser de frente, sabe? Mas que a gente possa ajudar de alguma forma, para que a gente possa ter, né, essa vivência de campo, como que funciona, sabe? Para a gente vai ser muito importante. E assim, seria uma mão de obra para vocês, entendeu? Projeção, eu acho que projeção... Não vem pra cá. É porque é tudo, esse contato escola, unidade de saúde, é tudo passado pelo NEP. Então a gente não tem essa autonomia. Se tivesse, seria ótimo. Muito bom. Não, a gente fica realmente vendo. A faculdade agora, a gente está com estágio em Planaltino de Goiás. E a faculdade está buscando há muito tempo, né, esse vínculo com a Secretaria de Saúde. Mas a burocracia é tão grande que não consegue. E a entendeu? Ela domina muito os espaços. Então, cara, e assim, e a gente vê o quanto que é necessário, entendeu? Sim, esse convívio. E tanto pro ambiente em si, em todo o DF. Então, e a gente fica assim, poxa, tá bloqueando algo que poderia se expandir, que é útil para todo mundo. Sim, e às vezes, por exemplo, a gente recebe alguns alunos, mas também a gente consegue receber muitos por conta de espaço físico. A gente recebe, só que às vezes tem nem consultório, porque os bichos ficam... A gente fica, poxa, tadinho, é um velho. complicador. Então, assim, a estrutura ela tem que ser reinventada toda, né? Pra ver quem consegue. Tem unidades que tem uma estrutura melhor, que conseguem atender, que conseguem residente, porque tem espaço, Isso é né? ótimo pro serviço, né? Mais pessoas ali colaborando. Assim, né? Ótimo. ela sugeriu assim, quando eles fizerem uma campanha, fizerem algo voltado para aferir pressão, entre outros, né? Eles podem comunicar a gente, que a gente pode ajudar, mas aí é isso, né? A gente não tem respaldo legal. Não foi igual para a gente realizar essa pesquisa, foi altamente burocrático, né? Porque a gente teve que ir lá fazer a solicitação. Eu não sei se algumas unidades estavam facilitando esse acesso, chegou um documento proibindo veementemente, um ofício da superintendência, que não pode. Porque tem que ter um preceptor, Tá né? do tempo, né? Isso, alguém para responder por você, caso aconteça alguma coisa. Assim, Claro que sim, você vai ficar uma pressão e tudo, não vai acontecer nada, mas... Tem a parte burocrática, mas assim, a questão da organização ficou bem melhor. A gente até conversando, né? Poxa, porque a gente vai lá, a gente vem aqui, a gente já sabe com quem que a gente vai conversar. Sim. Então, assim, ao invés de simplesmente vir, né? E vocês estarem cientes do que realmente está acontecendo. E isso foi muito bom. Teve uma equipe, a outra equipe foi sem autorização. Não conseguiram. Conseguiram. Entendeu? Mas eles passaram isso realmente que tem que Mas ter. às vezes passa por um desgaste emocional que não vale a pena, né? Exatamente. Eu sei mesmo que elas tiveram bastante dificuldade. Elas foram, parece que num dia, aí não tinha. Falaram, vou fazer daqui a pouco. Aí elas passaram mais de horas lá esperando, pra conseguir. E a nossa preocupação era do Flávio, o Flávio super preocupado, porque a gente conseguiu essa autorização, né? E ela ficou doente, e aí ela não pôde vir, e aí a gente queria te comunicar que o dia, né? Porque o Flávio, talvez ela tenha reunião. Porque, assim, é o que eu falei, eu já participei de tantas reuniões na minha vida, né? De quem trabalha com gestão sabe. Então, às vezes, você tá ali bitolado numa reunião, você fica o dia todo. Aí eu falei com ela, não é melhor a gente marcar, não é melhor a gente marcar e tal, que a gente vê. Porque às vezes a gente chega aqui correndo, aí vocês estão muito ocupadas e não conseguem dar a atenção necessária pra gente que vocês queriam, entendeu? Mas graças a Deus deu certo. E a gente queria marcar um horário, o Flávio, Alexa, e eu mandei um e-mail, eu falei, olha, referente à nossa pesquisa, não conseguimos ir, mas será que a gente pode ir amanhã de manhã? Aí a moça sempre me respondia, com
a sua autorização, você vai, você já está com a sua autorização. A gente estava Mas assim, a gente preocupada. mas a gente foi super bem atendido lá no Centro de Ensino e Pesquisa, lá do hospital, foi bem legal, sabe? foi. Me instruíram direitinho. Verdade. A gente fez, assim, foi realmente um grande trabalho, porque eles falaram que a gente tinha que se inscrever Foi um mês no Portal pra Brasil. conseguir essa... E para a gente se inscrever nesse portal exige um monte de coisas, que foi até bom, porque a gente fez o nosso currículo, que tinha que ter esse currículo, e aí Flávio Corremos correu para atrás. fazer, mas no final não precisou. Mas está atualizado. Na faculdade, quando eu Legal. fazia pesquisa em campo, foi isso, ainda mais porque a minha era com paciente, né? Então tem que passar pelo médico. Curso leis, Mas foi uma informação de uma enfermeira que era lá de Nova Colina. Eu falei, como é que a gente faz? Com quem a gente conversa? Ela, não é assim não, todo. Não, Ai, mas assim, Todo o processo. Mas foi muito A gente bom. vai ficar com os médicos. Reunião.